E aí pessoal, finalmente eu vou fazer esse vídeo aqui para falar do caso específico dessa revista do Homem-Aranha 2099. E eu vou tentar ser o mais breve possível para poder, além de apresentar a ideia da revista, apresentar o porquê do tema do vídeo, poder concluir com a minha opinião. Como todo mundo facilmente pode descobrir pesquisando, a revista Homem-Aranha 2099 ela foi publicada dentro de um universo que estreou na Marvel no ano de 1992. Em 93 essa revista chegou aqui pela editora Abril, sendo publicada o primeiro volume em outubro, a primeira edição no caso em outubro de 1993. A revista contava com os roteiros de Peter David, que é um daqueles bons roteiristas que fazia histórias com vários personagens da Marvel, e depois ele veio a trabalhar em alguns projetos também na DC. Todo mundo deve saber que tem uma fase dele do Aquaman que é bem elogiada, e também da Supermoça. E essa revista, como eu disse, fazia parte do universo 2099, criado pela Marvel, que tinha lá os X-Men, o Motoqueiro Fantasma, o Hulk, o Ravage e o Justiceiro, e foram surgindo outros personagens, o Destino 2099. E ela durou até a edição 39, o que é uma duração considerável para uma revista que fazia parte de um universo separado da cronologia da Marvel. A primeira edição, além de ter os roteiros do Peter David, que eu considero que é o período melhor do início da revista, ela contava com os desenhos do Rick Leonardi, que para mim é um dos melhores desenhistas ali da década de 80 para 90. A arte era muito boa e casava perfeitamente com as histórias do Homem-Aranha feitas pelo Peter David. Ela não é aquele tipo de arte que define bem rostos e objetos. É uma arte que ela é competente na forma básica dos desenhos, do mesmo jeito que, por exemplo, o Walter Simonson é no traço dele. E a qualidade da revista se manteve bem alta nessa parte dos desenhos até o número 20 dessas edições, quando acabou a parceria dele com o Rick Leonardi, mas permaneceu o roteiro do Peter David com qualidade, mesmo que eu preferisse que o desenhista original tivesse continuado, porque alguns que vieram depois não me agradaram. Eu comprei essa revista na época em que saiu, nos anos 90, eu era moleque ali. A revista tem um efeito, ela tem uma cor vermelha e um efeito como se fosse prateado, brilhoso na verdade, prateado se fosse da mesma cor, mas um efeito laminado, como eles falam, que dava um visual ótimo para a revista. Eu lembro que quando eu comprei eu achei ótima a oportunidade de você poder ler o Homem-Aranha, o início de alguma história do Homem-Aranha, como se você estivesse pegando o próprio personagem no início das publicações dele. Daí é que as editoras fazem esse tipo de coisa, como fizeram com o Universo Ultimate, porque realmente funciona. Para o leitor mais jovem, ele é fisgado pelo fato dele poder ter oportunidade única na vida de acompanhar esses personagens no surgimento deles, mesmo que não seja exatamente o original. E eu tive essas revistas por um bom tempo e colecionei até um número avançado próximo ao do número 20, que foi quando eu acabei parando de colecionar e por um erro eu me desfiz dessas edições, uma coisa que eu me arrependo até hoje. E como eu havia dito a vocês, a revista finalizou no número 39, em dezembro de 1996, e passou muito tempo até a mudança de editora da Abril para a Panini, tendo os direitos de publicação
para que a revista retornasse, mas no ano de 2013, cerca de 17 anos depois que a última edição foi lançada, é que a Panini resolveu republicar essa série, sendo que a Panini já tinha os direitos de Marvel desde 2002. Então ela foi muito incompetente em trazer essa revista de volta, ou então pelo fato de que a própria Marvel foi incompetente em não preservar ou não adaptar os originais, os desenhos originais dos quais eles vão se valer ali para imprimir a revista e adaptar eles para colorização, alguma possível colorização para o computador e tudo. E isso pode ter gerado esse atraso. Mas o que acontece é o seguinte, e aí justamente que começou o problema da coisa, porque a revista foi publicada num volume de 244 páginas, sendo que tinha da primeira até a 10ª história de Spider-Man 2099, custando R$ 22,90. O problema nisso tudo foi o seguinte: quando a Panini finalmente trouxe essa revista de volta, a publicação do primeiro volume, já que se ela tivesse trazido o segundo volume, teriam sido exatamente as 20 edições que fazem parte da permanência ali do Rick Leonardi. Eu acho até que ele pode ter ficado um pouco mais, e na verdade, pelo que eu me lembro, eu acho que ele ficou ali pela edição 25, mas a última participação do Rick Leonardi como desenhista foi na edição 20 da editora Abril. E qual é o problema da Panini ter trazido esse quadrinho com essas 10 primeiras edições em 2013? O problema foi que a adaptação foi simplesmente desastrosa. A revista ela tem as 10 edições, mas a colorização dela é totalmente irregular. Algumas parecem com a colorização original da Abril, que é bom. Se ela tivesse conseguido manter esse padrão, teria sido perfeito. Mas tem algumas páginas em que fica uma coisa como se fosse uma sujeira junto da colorização no rosto do personagem. Em alguns pontos ali que você percebe, algumas páginas nitidamente elas foram escaneadas de outras páginas de algum original ou de algum quadrinho americano, que ficaram simplesmente pavorosas. Algumas páginas até meio borradas, a colorização esquisita que não bate com o que a Abril fez, com uma coisa inconstante. Para piorar, a tradução da revista simplesmente ficou péssima. Colocaram um sujeito chamado Rodrigo Barros, que eu não sei até onde vai o trabalho desse cara dentro da Panini ou de outras editoras. Não estou bem lembrado do nome dele, mas ele entupiu a revista de gírias idiotas. Ele colocou frases em que o personagem fala de uma maneira estúpida. Por exemplo, tem aquele personagem do Aaron Delgado, que é o cara que é, nas primeiras histórias ali, ele é inimigo do Miguel O'Hara. Ele diz: você acha que num certo diálogo, você acha que o Aaron Delgado é um burraldo não sei o que, ou algo do tipo. Quem é que fala desse jeito? Quem é que fala esse tipo de gíria infantil e ridícula? Tem uma hora que o irmão do Miguel O'Hara diz que ele é um pastel, só pra Miguel seu pastel, só pra poder rimar com o nome do personagem. Quer dizer, uma tradução patética, cheia de vícios, de coisas de regionalismo, que é algo que eu vim reparando num período na Panini, naqueles anos ali de 2015, 2016, por exemplo. Eu comprei a série dos Invisíveis, no caso, e você vê que tava cheio de gírias e de maneirismos típicos de São Paulo, de você ficar colocando qual que foi a hora, que não sei o que lá, quanto que custou.
E esse tipo de coisa é simplesmente irritante, porque se uma editora, não importa se Rio de Janeiro e São Paulo são editoras onde tem polos de publicação, se você está publicando para o país inteiro, você tem que respeitar a língua de modo que a revista seja publicada em qualquer canto do país. Você não pode pensar que as outras regiões do país, tirando, como eu sempre digo, Rio e São Paulo, que são os polos editoriais do Brasil, onde surgiu o mercado editorial e sempre se publicou para um público maior, que só por causa disso você tem o direito de empurrar goela abaixo seus maneirismos, jeitos de falar, gírias e coisas desse tipo, porque isso é uma coisa arrogante. Você imagina se o polo editorial fosse aqui no Nordeste, onde eu vivo, aqui em Pernambuco, no litoral, e você visse o Homem-Aranha falando, sei lá, oxente, bichinho, eu vou tirar minha peixeira e vou dar uma peixeirada na sua barriga, ou esse tipo de bobagem típica regionalista. Eu não defenderia esse tipo de coisa de jeito nenhum. Maneirismo, jeito de falar, até porque o original da revista ela é americana, ela vem de uma cultura americana. Você tem que tentar adaptar o mais próximo, eu sempre defendo isso, que você tente adequar o máximo ao original e não fique entupindo a revista de gíriazinha babaca só porque é da sua região onde você publica. Quer dizer, pegando por esses detalhes também, além da colorização horrível de páginas borradas, escaneadas, da inconstância do visual que você vê ao longo das páginas, uma hora a página tá bem nítida, outra hora não tá, outra hora tá com uma colorização boa, outra hora não tá. Tem umas histórias próximas ao final desse volume, que é Homem-Aranha 2099 Início, que você vê nitidamente que tem uma colorização, aquela que coloca degradês das cores e do escurecimento da cor na história inteira, e em outras no início você vê aquela colorização típica chapada da época dos anos 80, antes do boom da colorização digital que veio com a Image Comics e outras coisas, e as editoras feita a Marvel e a DC foram adotando. Mas é uma coisa pavorosa. Quem tem esse volume aqui sabe do que eu tô falando, da aberração que foi esse volume do atropelo que a Panini fez com esse título do Homem-Aranha 2099. E a cereja do bolo disso tudo é o seguinte: ela lançou esse primeiro volume em 2013, com 17 anos de atraso, como eu falei, e para piorar, não sei se por causa da resposta negativa, muito provavelmente que ela teve dos leitores, porque se trata do Homem-Aranha, afinal de contas você não tem como passar batido com um personagem desse. Muita gente esperava que esse quadrinho fosse republicado, e quando foi republicado a Panini fez uma cagada dessas. A Panini não lançou o segundo volume, ela não continuou a história. Quem comprou o primeiro volume ficou chupando o dedo. Eu tenho o meu volume até hoje aqui e nunca vi a cor da continuidade da história, que é o tipo de sacanagem que a Abril faz. Eu sempre cito o exemplo daquelas revistas encadernadas, mesmo numa época em que não era comum fazer encadernação de luxo, que foi o Starman e a Liga da Justiça do Grant Morrison, que a Panini publicou em 2009. Eles nunca continuaram esses volumes. Quer dizer, quem comprou aquilo ali se ferrou, porque ficou lá a ver navio sem ver a continuação. Gastou dinheiro, que não foi pouco naquela época. Encadernados eram caros, não eram tanto quanto são hoje, mas eram, e não viram a continuidade da série. E depois de submeter os fãs do quadrinho a essa esculhambação que a Panini fez em 2013, publicando um único volume, o que é que a Panini me faz agora? Em setembro de 2022, há não tanto tempo assim,
no ano passado, a Panini me traz um volume provavelmente em capa dura, eu acho que é em capa dura ele, custando R$ 104,90 por 240 páginas. Sabe por que ele tem só 240 páginas? Porque só tem 8 histórias. Eles publicaram 2 histórias a menos, estão cobrando 104 por esse volume, sendo que além de deixar a pessoa sem a continuação da série que ela publicou em 2013, ela demorou 9 anos para você ver a cor dessa história de volta, e ainda ela reinicia num volume mais caro que você ou vai ter que recomprar porque não vai bater a sequência de história com o que foi publicado em 2013, ou você vai simplesmente tocar o foda-se. Aí quem quiser continuar a de 2013 vai ter que comprar o outro volume caro que continua as histórias, sendo que vai repetir 2 do volume anterior. Vocês têm noção do porquê que eu critico a Panini? Vocês têm ideia? Tem muita gente que chega aqui e diz: ah, mas você só faz falar mal da Panini. A maioria dos seus vídeos são reclamando de alguma coisa. Cacete, como é que eu não vou reclamar? Como é que eu não vou criticar essa editora? Olha o que ela faz. A editora, para a primeira publicação, ela levou 17 anos. Fez merda, levou mais 9 para publicar uma encadernação desnecessária, mais cara, só para arrancar dinheiro do leitor, e ainda faz a cagada de novo de tirar 2 histórias em comparação com o volume anterior. Aí o cara vai fazer o quê? Não, Panini, você é uma editora linda, maravilhosa, eu vou correndo comprar os volumes do Homem-Aranha 2099 novos, mais caros. Ela botou a capa original, que é para gerar aquela sensação de saudosismo. Mas quem é que garante que essa revista foi publicada direito? Quem é que garante que não tem erros, que não tem coisas erradas na colorização, como eu falei, que ela não botou página escaneada, que ela não fez besteira na tradução, qualquer coisa? Não dá para confiar na Panini. Não dá para elogiar essa editora por muito tempo, porque ela faz mais besteira do que faz coisas certas. Ela publica quadrinho mais de um jeito que te irrita e te impede de comprar, do que faz as coisas de um jeito certo, que você possa aderir minimamente a uma publicação dela. É por isso que não dá para elogiar a Panini por muito tempo, porque essa editora é imbecil, simplesmente por esse motivo. Esse caso do Homem-Aranha 2099, dessa primeira edição de capa preta, ele é o exemplo do tratamento que a Panini dá para você, que é o leitor dela. Ela coloca aquele monte de babaca lá na live dela para ficar dando risadinha, contando piada entre eles, gerando aquele climinha fofinho de amor, de amizade, mas no fim das contas ela fica o tempo inteiro sacaneando o leitor, o que faz com que você acabe pegando ódio deles e ódio da editora. Então não adianta, é puro disfarce, é pura maquiagem, um marketing da Panini para te fazer de besta, porque a Panini verdadeira é essa. A cara da Panini é essa coisa que a gente vê, que comete erros o tempo inteiro, que toma decisões quase que propositalmente para ferrar com o leitor. E eu não tenho outra forma de mostrar para vocês o quanto isso é óbvio. E se você duvidar, eu sinto muito, eu não posso fazer mais nada. Mas tá aí um exemplo concreto e claro de que a Panini é uma editora ruim. Porque até a gente sabe que além desses exemplos aí, ainda tem milhares de outros em que ela fez besteira na publicação de alguma revista, sendo ela nova ou antiga. Então é isso, eu agradeço a vocês que viram o vídeo, muito obrigado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.